Recrutas militares zombam de uma pequena mulher asiática em um campo de treinamento, chamando-a de boneca de porcelana e princesa, apenas para descobrir que ela esconde uma das histórias de combate mais condecoradas da história militar. Sarah Shen suportou semanas de assédio de recrutas maiores e mais fortes, que presumiam que sua pequena estatura a tornava fraca, até que uma sessão de treinamento de combate a forçou a tirar a blusa, revelando uma intrincada tatuagem nas costas que contava uma história impossível. A detalhada arte militar documentava emblemas de unidades de forças especiais de elite, corações púrpuras de ferimentos de combate e distintivos de campanha de operações secretas das quais a maioria dos soldados nunca tinha ouvido falar. Quando a comandante da companhia viu as tatuagens de Sarah, ligou imediatamente para o Pentágono, descobrindo um programa experimental secreto que mudaria o treinamento de liderança militar para sempre. Sarah Shen estava em formação no posto de recepção do Fort Benning, com seu corpo pequeno de 1,57 metros ofuscado pelos recrutas imponentes que a cercavam, enquanto o sargento instrutor Martinez caminhava de um lado para o outro na frente da nova leva de aspirantes ao exército que acabavam de desembarcar no calor da Geórgia. "Escutem, vermes!" berrou Martinez, sua voz cortando o ar úmido como uma lâmina. "Vocês acham que são durões o suficiente para o meu exército? Acham que têm o que é preciso para ganhar o título de soldado dos Estados Unidos?" Seus olhos percorreram a formação com desdém praticado, demorando-se em Sarah com óbvio ceticismo enquanto observava suas feições delicadas e constituição esguia, que pareciam mais adequadas para uma sala de aula de faculdade do que para treinamento militar. "Qual é o seu nome, princesa?" perguntou Martinez, parando bem na frente de Sarah, com seu corpo imponente de 1,93 metros projetando uma sombra sobre ela enquanto os outros recrutas riam do que presumiam ser um entretenimento fácil às suas custas. "Soldado Shen, sargento e instrutor." Sarah respondeu com uma postura militar firme que surpreendeu a todos que estavam por perto, sua voz carregada de uma autoridade que parecia contradizer sua aparência jovem e baixa estatura. Bem, a soldado Shen acha que está pronta para bancar a soldado", continuou Martinez com seu ataque verbal. "Diga-me, querida, o que te faz pensar que consegue lidar com o que estamos prestes a te fazer passar? O papai não te abraçou o suficiente ou você só está aqui para provar algum ponto feminista?" O riso cruel de seus colegas recrutas ecoou pela formação, presumindo que Sarah se desintegraria sob a pressão que já começava a destruir os candidatos mais fracos que nem haviam passado do primeiro dia. "Estou aqui para servir ao meu país, sargento instrutor, assim como todos os outros", respondeu Sarah sem pestanejar, seu olhar firme encontrando as táticas de intimidação de Martinez com uma determinação calma que o pegou de surpresa, apesar de seus anos de experiência em destruir atitudes civis e reconstruir mentalidades militares. "Veremos isso, Shen", rosnou Martinez, sentindo algo diferente naquela recruta, mas incapaz de identificar o que a tornava diferente do típico recém-formado que achava que o serviço militar seria uma aventura e não a transformação brutal que ele realmente exigia. A zombaria se intensificou durante a primeira semana de treinamento básico, quando os colegas recrutas de Sarah, liderados pelo líder não oficial Jake Morrison, um ex-astro do futebol americano do ensino médio do Texas, a tornaram alvo de assédio constante, com o objetivo de expulsá-la do programa antes que ela pudesse envergonhá-los e a si mesma com seu inevitável fracasso. "Ei, boneca chinesa, precisa de ajuda para carregar essa mochila?" Morrison provocou enquanto Sarah lutava com o equipamento padrão que pesava quase metade do seu peso corporal. Seu comentário provocou risos irônicos no grupo de recrutas homens que se uniram por sua suposição compartilhada de que mulheres não pertenciam a funções de combate. "Eu consigo me virar muito bem, obrigada", respondeu Sarah com os dentes cerrados, ajustando seu equipamento com uma determinação que se recusava a reconhecer a desvantagem física que enfrentava em quase todos os exercícios de treinamento que encontravam. "Claro que consegue, querida", acrescentou Tommy Rodrigues, de Chicago, "assim como você conseguiu aquela pista de obstáculos ontem, quando precisou de 3 tentativas para pular o muro que todos os outros conseguiram na primeira tentativa." Os comentários constantes sobre seu tamanho, força e suposta inadequação se tornaram ruído de fundo durante as refeições, os exercícios de treinamento e até mesmo no quartel depois que as luzes se apagavam, enquanto seus companheiros de esquadrão pareciam determinados a quebrar seu espírito por meio de uma guerra psicológica. "Minha irmãzinha provavelmente conseguiria correr mais rápido que você", continuou Morrison durante o treinamento matinal de treinamento físico, "e ela está apenas no ensino fundamental, mas pelo menos conhece suas limitações e não finge ser o que não é." Sarah absorvia cada insulto com um silêncio estoico, canalizando sua energia para a melhoria em vez da retaliação, uma estratégia que parecia frustrar seus algozes,
que esperavam lágrimas, raiva ou resignação em vez de persistência silenciosa. Ignore-os, sussurrou Jessica Williams, uma das 3 outras mulheres em sua companhia de treinamento. Eles só têm medo de que, se você tiver sucesso, isso prove que eles não são tão especiais quanto pensam. A percepção proporcionou algum conforto, mas Sarah sabia que palavras de apoio não a ajudariam a completar os desafios físicos que pareciam projetados para expor todas as suas fraquezas. Obrigada, Jace, mas eu não vim aqui para fazer amigos ou inimigos, respondeu Sarah. Eu vim aqui para me tornar uma soldada, e é exatamente isso que vou fazer, independentemente do que os outros pensem sobre isso. O ponto de ruptura ocorreu durante a 3ª semana de treinamento, quando a companhia foi apresentada ao treinamento de combate corpo a corpo, instruções de combate corpo a corpo que separariam os mentalmente fortes daqueles que não conseguiam lidar com a realidade do combate corpo a corpo que os soldados poderiam enfrentar em situações reais de combate. Certo, vermes, hora de ver quem tem espírito guerreiro e quem está apenas se fantasiando, anunciou o sargento instrutor Martinez enquanto demonstrava técnicas básicas de luta agarrada que seriam testadas em lutas ao vivo entre recrutas de tamanho e experiências semelhantes. Shen, você é a primeira, gritou Martinez com um sorriso predatório. Vamos ver o quão forte nossa princesinha guerreira realmente é quando alguém tenta estrangulá-la. A situação óbvia ficou clara quando Martinez colocou Sarah e Morrison em dupla, que pesava 30 quilos a mais e havia lutado no ensino médio, criando uma incompatibilidade que parecia ter como objetivo humilhar em vez de educar. Isso vai ser constrangedor, murmurou Morrison alto o suficiente para todos ouvirem. Vou tentar pegar leve com você, Shen, mas acidentes acontecem em treinamento de combate. Seu tom condescendente mascarava a preocupação genuína de ferir gravemente alguém muito menor do que ele, mas a pressão dos colegas e o orgulho masculino o impediram de recusar o confronto obviamente injusto. Apenas faça o seu trabalho, Morrison, respondeu Sarah calmamente, tirando a parte de cima do uniforme para revelar a regata padrão por baixo. E não se preocupe comigo, eu sei cuidar de mim mesma. O suspiro coletivo que se elevou dos recrutas que assistiam não teve nada a ver com sua pequena estatura ou aparência feminina, e tudo a ver com o que foi revelado em suas costas e ombros quando ela se virou. Puta merda, alguém sussurrou no silêncio atordoado que se seguiu, você vê o que tem nas costas dela. A tatuagem complexa que cobria a parte superior das costas de Sarah não era uma obra de arte decorativa ou expressão pessoal, era uma reprodução detalhada de insígnias de unidades militares, fitas de campanha e decorações de combate que contavam uma história que nenhum deles esperava do recruta silencioso que eles estavam atormentando por semanas. A tatuagem que adornava as costas de Sarah era uma obra-prima da arte militar que documentava um histórico de combate mais extenso do que o acumulado pela maioria dos soldados de carreira, com emblemas de unidades de forças de operações especiais de elite, medalhas de campanha de múltiplas missões no exterior e insígnias especializadas que indicavam treinamento e experiência muito além do que qualquer recruta de treinamento básico deveria possuir. É uma insígnia de Ranger, sussurrou Jessica, espantada, reconhecendo a insígnia preta e amarela que representava a conclusão de um dos cursos de liderança mais desafiadores do exército. E olhem para aquelas faixas de missão, Iraque, Afeganistão, Síria, quantas missões ela já prestou. A arte continuava por seus ombros e braços, revelando insígnias de qualificação adicionais para escolas de paraquedismo, assalto aéreo e escolas especializadas, que exigiam anos de serviço militar para sequer tentar, quanto mais para concluir com sucesso. Essa é uma Purple Heart, disse Morrison em voz baixa, sua bravata anterior evaporando completamente ao perceber que estava zombando de alguém que havia sido ferido em combate real enquanto ainda jogava futebol americano no ensino médio. E aquela estrela de bronze, só se ganha por heroísmo em operações de combate. Que diabos ela está fazendo no treinamento básico? A pergunta que pairava no ar refletia a confusão de todos sobre por que alguém com experiência militar óbvia estaria passando pelo treinamento inicial de entrada com novatos completos que nunca tinham usado uniforme antes de chegar a Fort Benning. Talvez ela tenha servido anteriormente em outra força, sugeriu Rodrigues, mas a insígnia do exército misturada com condecorações da Marinha e da Força Aérea sugeria algo muito mais complexo do que uma simples transferência de força. Essas não são tatuagens militares comuns, observou Williams, que crescerá em uma família militar e reconhecia detalhes que escapavam aos outros recrutas. Algumas dessas unidades não existem oficialmente, e essa configuração de fitas sugere operações secretas das quais a maioria dos soldados nunca ouve falar. As implicações do histórico revelado por Sarah começaram a se fazer sentir à medida que os recrutas percebiam que estavam assediando alguém cuja experiência militar excedia a da maioria de seus sargentos instrutores.
O sargento instrutor Martinez encarou as costas de Sarah em silêncio, atordoado, seus anos de experiência militar permitindo-lhe ler a história contada por suas tatuagens com crescente espanto e preocupação sobre o que a presença daquela recruta poderia significar para seu programa de treinamento. Shane, na frente e no centro, agora, rosnou Martinez, sua voz com um tom diferente do assédio rotineiro que vinha aplicando semanas, substituído pela autoridade séria reservada para situações que exigiam esclarecimento imediato. Onde você fez essas tatuagens e qual é a sua verdadeira história? Perguntou ele, embora sua pergunta tenha sido feita com o respeito normalmente reservado a colegas de profissão, em vez da condescendência usada com recrutas civis. São representações precisas do meu histórico de serviço, sargento instrutor, respondeu Sarah com precisão militar, sua postura se transformando de recruta defensiva em soldado confiante ao enfrentar o questionamento direto de Martinez. E a minha história é que estou aqui para concluir o treinamento básico e continuar meu serviço a este país, assim como todos os outros nesta formação. Sua resposta estava tecnicamente correta, mas obviamente incompleta, deixando Martinez com mais perguntas do que respostas sobre por que alguém com seu aparente passado estaria recomeçando com recrutas civis. Não foi isso que eu perguntei, Shane, insistiu Martinez. Essas condecorações representam anos de serviço especializado, múltiplas missões de combate e treinamento que a maioria dos soldados leva décadas para acumular. Ou você é o jovem de 20 anos mais talentoso da história militar, ou há algo em sua situação que eu preciso entender antes de continuarmos este exercício de treinamento. O impasse entre o sargento instrutor e o recruta criou uma tensão que os soldados que assistiam podiam sentir, pois todos perceberam que estavam testemunhando algo muito além do escopo normal do drama básico de treinamento. Meu registro de serviço está disponível pelos canais adequados, sargento instrutor, respondeu Sarah, mantendo uma postura militar impecável enquanto desviava das perguntas dele com precisão burocrática, mas atualmente estou designada para esta companhia de treinamento como recruta e pretendo concluir o programa de acordo com os regulamentos. Sua adesão obstinada ao protocolo frustrou Martinez, que reconheceu estar lidando com alguém que entendia de burocracia militar bem o suficiente para evitar responder perguntas que ela não queria abordar. A situação se agravou rapidamente quando o sargento instrutor Martinez percebeu que estava lidando com algo além de sua autoridade e imediatamente chamou a capitã Rebecca Thompson, a comandante da companhia que observava o treinamento à distância, mas agora se aproximava com óbvia preocupação com a interrupção das operações normais. Qual é a situação aqui, sargento Martinez? Perguntou a capitã Thompson enquanto observava a formação congelada e a evidente tensão em torno de Sarah, que permanecia em posição de sentido apesar das circunstâncias incomuns. Senhora, temos uma recruta cujas tatuagens sugerem experiência militar que não condiz com seu status como candidata ao treinamento básico, explicou Martinez, e acho que esta situação requer atenção do comando antes de prosseguirmos com o treinamento de combate. O olhar experiente de Thompson reconheceu imediatamente o significado do que estava vendo quando Sarah se virou, sua própria experiência militar permitindo-lhe ler a história detalhada documentada na pele de Sarah. Meu Deus! Sussurrou Thompson enquanto identificava as insígnias da Unidade de Forças de Operações Especiais Classificadas. Sargento Martinez, libere a área imediatamente. Todos os outros, retornem às suas atividades de treinamento anteriores enquanto eu resolvo isso. A ordem para dispersar a multidão que se aglomerava refletiu o reconhecimento de Thompson de que estavam lidando com informações que poderiam ser sensíveis ou sigilosas, além do nível de autorização dos recrutas em treinamento básico. Shane, você está comigo, ordenou Thompson. Precisamos conversar sobre sua formação e o que você faz na minha companhia de treinamento. Sarah seguiu o capitão em direção ao quartel-general da companhia com a mesma postura calma que mantivera durante todo o confronto, sua postura militar agora totalmente evidente enquanto se movia com a confiança de alguém confortável em ambiente de comando. Senhora, posso perguntar se há algum problema com meu desempenho no treinamento? Perguntou Sarah enquanto caminhavam, com a pergunta elaborada para redirecionar a conversa para assuntos oficiais em vez de história pessoal. Seu desempenho no treinamento não é o problema, Shane, respondeu Thompson. O problema é que tenho um recruta em treinamento básico que parece ter mais experiência em combate do que a maioria dos meus sargentos instrutores, e preciso entender como essa situação se desenvolveu. A investigação da capitã Thompson sobre os antecedentes de Sarah revelou um arquivo pessoal bastante redigido e marcado com classificações de segurança que exigiam autorizações muito acima do seu nível como comandante de companhia de treinamento básico. Isso é altamente irregular, murmurou Thompson enquanto revisava as informações limitadas disponíveis nos sistemas padrão de pessoal militar,
encontrando referências a missões especiais, operações confidenciais e programas de treinamento que não constavam nos registros de serviço normais. Shen, seu arquivo indica serviço anterior, mas os detalhes são restritos além do meu nível de acesso, explicou Thompson enquanto encarava Sarah do outro lado da mesa do escritório, o que significa que preciso que você explique voluntariamente o que a levou ao treinamento básico, quando obviamente você não pertence a este lugar com recrutas civis. Sarah manteve sua postura profissional enquanto considerava quanta informação poderia compartilhar com segurança sem violar os protocolos de segurança que regiam suas missões anteriores e seu status atual. Senhora, posso confirmar que tenho experiência militar anterior, mas os detalhes são confidenciais e não são relevantes para minha atual missão de treinamento, respondeu Sarah cuidadosamente. Estou aqui porque fui instruída a concluir o treinamento básico como parte de uma nova missão que exige esta credencial. Sua explicação foi verdadeira, mas incompleta, deixando Thompson com a frustrante sensação de que estava lidando com complexidades burocráticas além de sua compreensão ou controle. Isso não faz sentido, insistiu Thompson. Alguém com a sua aparente experiência não precisa de treinamento básico. A senhora provavelmente poderia dar metade dos cursos que oferecemos aqui. Por que alguém a ordenaria a recomeçar com recrutas civis? A pergunta tocava em uma lógica militar que parecia ausente na situação de Sarah, mas também refletia o crescente respeito de Thompson por uma subordinada que claramente havia conquistado conquistas que excediam sua própria experiência militar. Às vezes, as missões militares não seguem a lógica convencional, senhora, respondeu Sarah com um leve sorriso que sugeria que entendia a frustração de Thompson, mas minhas ordens são claras e pretendo segui-las, independentemente de quão incomuns possam parecer. A resposta demonstrou a compreensão de Sarah sobre a cultura militar, ao mesmo tempo em que manteve os limites que sua situação aparentemente exigia. O telefonema que a capitã Thompson fez para o quartel-general superior revelou que a designação de Sarah para o treinamento básico fazia parte de um programa confidencial que Thompson não estava autorizado a conhecer, mas que exigia sua total cooperação sem fazer mais perguntas sobre a formação ou o propósito da recruta. Sim, senhor, eu entendo, disse Thompson ao telefone, sua voz refletindo frustração com as instruções que a impediam de compreender a situação que lhe era solicitada, mas esta recruta está criando perturbações no meu ambiente de treinamento, e meus sargentos instrutores precisam saber como lidar com alguém com a sua aparente formação. A conversa que se seguiu envolveu várias transferências para oficiais de patente superior, que deram instruções cada vez mais vagas sobre tratar Sarah como qualquer outra recruta, evitando perguntas sobre seu histórico ou qualificações. Isso vem do Pentágono, explicou Thompson a Sarah após encerrar as ligações, e fui instruída a continuar seu treinamento sem acomodações especiais ou reconhecimento de seu serviço anterior. Você será tratada exatamente como qualquer outra recruta desta empresa. Sarah assentiu com compreensão, o que refletia familiaridade com decisões burocráticas que priorizavam os requisitos da missão em detrimento da conveniência individual ou da gestão lógica de pessoal. Agradeço sua discrição, senhora, respondeu Sarah, e quero garantir que não tenho intenção de interromper seu programa de treinamento ou usar minha experiência para evitar quaisquer requisitos que outros recrutas devam cumprir. Seu comprometimento em concluir o treinamento em igualdade de condições, apesar de sua óbvia superqualificação, demonstrou um profissionalismo que impressionou Thompson, ao mesmo tempo em que frustrou sua curiosidade sobre a verdadeira história de Sarah. Há uma condição, continuou Thompson, suas tatuagens estão criando distração e levantando questões que não posso responder. A senhora precisará mantê-las cobertas durante todas as atividades de treinamento para evitar novos incidentes como o que aconteceu hoje. A solução prática abordou o problema imediato, ao mesmo tempo em que reconhecia a realidade de que o histórico militar condecorado de Sarah não poderia ser ignorado ou explicado dentro das limitações das operações básicas de treinamento. A revelação do passado militar oculto de Sarah transformou a dinâmica dentro de sua companhia de treinamento, à medida que a notícia se espalhava por canais não oficiais sobre a recruta que possuía experiência de combate superior à da maioria dos soldados de carreira, apesar de sua aparência jovem e chegada recente. Ouvi dizer que ela era das forças especiais, sussurrou uma recruta durante o jantar, e que alguns daqueles emblemas da unidade em suas costas são de operações secretas das quais a maioria das pessoas nunca ouve falar. As especulações que se seguiram variaram de teorias da conspiração descabidas a suposições mais razoáveis sobre serviços anteriores, mas todas refletiam um respeito recém-descoberto por alguém que eles vinham ridicularizando poucos dias antes. Morrison tem estado muito quieto desde aquela manifestação dos combatentes, observou Rodrigues.
Provavelmente percebeu que estava falando besteira com alguém que poderia tê-lo matado com as próprias mãos, se quisesse. A mudança de atitude não foi universal, pois alguns recrutas se sentiram envergonhados por seu comportamento anterior, enquanto outros se ressentiram de serem enganados sobre a formação e as qualificações de Sarah. Ela deveria ter nos contado desde o início, reclamou Williams, em vez de nos deixar fazer papel de bobos, tratando-a como uma civil fraca que não pertencia àquele lugar. A crítica refletia uma reação comum à sensação de manipulação, embora Sarah nunca tivesse alegado inexperiência ou pedido tratamento especial com base em sua formação. Talvez ela não pudesse nos contar, sugeriu outro recruta, se suas atribuições anteriores fossem confidenciais, ela poderia não ter permissão para falar sobre elas, mesmo que quisesse. A análise mais criteriosa reconheceu que os militares frequentemente não podiam discutir seu histórico de serviço devido a requisitos de segurança, e não por escolha pessoal ou engano. De qualquer forma, ela conquistou respeito da maneira mais difícil, admitiu Morrison por fim, provando seu valor no treinamento, em vez de negociar com sua reputação ou exigir tratamento especial pelo que havia feito antes. Seu reconhecimento representou um reconhecimento maduro de que a abordagem de Sarah ao treinamento básico demonstrava integridade e comprometimento, independentemente de suas qualificações ocultas. O briefing confidencial que o capitão Thompson recebeu 2 semanas depois revelou que a designação de Sarah para o treinamento básico fazia parte de um programa experimental projetado para testar novas abordagens para o desenvolvimento de liderança militar e a integração de pessoal experiente em ambientes de treinamento convencionais. A Operação Fresh Start está avaliando se pessoal experiente de operações especiais pode se beneficiar do retorno a ambientes de treinamento básico para desenvolver habilidades de liderança militar convencionais, explicou o coronel James Harrison durante uma videoconferência segura que finalmente forneceu a Thompson o contexto para a situação incomum de Sarah. A soldado Shen se voluntariou para esta designação após completar vários destacamentos confidenciais, e seu desempenho no programa está sendo monitorado nos mais altos níveis de liderança militar. A explicação esclareceu por que alguém com a experiência de Sarah se submeteria voluntariamente a requisitos de treinamento básico que estavam claramente abaixo de suas capacidades e nível de experiência demonstrados. O programa foi projetado para testar se pessoal de elite pode transitar efetivamente para funções de liderança convencionais sem os problemas de atitude que às vezes se desenvolvem entre veteranos de operações especiais, continuou o coronel Harrison. E a capacidade da soldado Shen de concluir o treinamento básico sem revelar sua experiência ou buscar tratamento especial é considerada uma medida crucial de sua adequação para futuras posições de comando. Thompson começou a entender que a presença de Sarah em sua companhia tinha menos a ver com treinamento e mais com avaliação, com implicações que se estendiam muito além do recruta individual, abrangendo questões mais amplas sobre o desenvolvimento da liderança militar. Seu papel é observar e relatar o desempenho dela, a integração com outros recrutas e o potencial de liderança demonstrado por meio de cenários básicos de treinamento, instruiu Harrison, mas sob nenhuma circunstância você deve revelar essas informações a qualquer outra pessoa em sua estrutura de comando. A diretriz colocava Thompson na difícil posição de avaliar alguém cujas verdadeiras capacidades excediam em muito o ambiente de treinamento, mantendo a ficção de que Sarah era apenas mais uma recruta civil aprendendo noções básicas militares. A avaliação psicológica, conduzida secretamente por psiquiatras militares, revelou que a motivação de Sarah para aceitar a missão experimental estava ligada ao seu desejo de compreender e se conectar com soldados convencionais após anos operando em unidades de elite isoladas da cultura militar regular. A participante demonstra inteligência emocional excepcional e interesse genuíno em compreender a experiência de militares típicos, observou a doutora Maria Santos em sua avaliação confidencial. Sua disposição para suportar assédio e desafios físicos, que são rotineiros para ela, demonstra comprometimento com o programa experimental, em vez de progressão na carreira ou reconhecimento pessoal. A análise sugeriu que a participação de Sarah na Operação Fresh Start foi motivada pelo serviço e não pela ambição, refletindo uma compreensão madura da cultura militar que reconhecia o valor da experiência compartilhada no desenvolvimento de uma liderança eficaz. Sua capacidade de manter-se disfarçada enquanto atua nos níveis esperados, em vez de demonstrar capacidades superiores, demonstra notável autodisciplina e foco na missão, continuou a doutora Santos, e sua interação com outros recrutas sugere empatia genuína por suas lutas, em vez de condescendência com base em seu treinamento e experiência avançados.
O perfil psicológico retratava alguém que possuía habilidades militares excepcionais e a maturidade emocional necessária para cargos de liderança sênior que exigiam a compreensão de pessoal em todos os níveis do serviço militar. A recomendação é para monitoramento contínuo e avanço para a fase 2 do programa experimental após a conclusão do treinamento básico, concluiu o Dr. Santos. O indivíduo demonstrou capacidade de se adaptar a ambientes militares convencionais, mantendo a segurança operacional e a disciplina da missão. A avaliação positiva refletiu o sucesso de Sarah na condução dos complexos requisitos que o programa experimental foi projetado para testar, validando o conceito de que pessoal de elite poderia se beneficiar da exposição a ambientes de treinamento militar convencionais. Nas últimas semanas do treinamento básico, Sarah emergiu como uma líder não oficial entre seus colegas recrutas, não pela revelação de sua formação, mas pela demonstração consistente de valores militares e preocupação genuína com o sucesso de todos em sua companhia de treinamento. Shen sempre tem tempo para ajudar outras pessoas a melhorar seu desempenho, observou o sargento instrutor Martinez em seu relatório de avaliação, e ela o faz de maneiras que ensinam habilidades, em vez de apenas resolver problemas imediatos. Sua abordagem à liderança de pares refletia a experiência militar, embora permanecesse apropriada para seu suposto status como recruta de treinamento básico. Ela me ajudou a descobrir por que eu estava sendo reprovada no estande de tiro, admitiu Morrison durante uma conversa com outros recrutas, não atirando por mim, mas me mostrando como ajustar minha postura e técnica de respiração. Agora estou me qualificando como todos os outros. O depoimento refletiu a capacidade de Sarah de compartilhar conhecimento sem revelar a fonte de sua expertise, mantendo sua identidade e contribuindo para a coesão e o desempenho da unidade. Há algo diferente na maneira como ela se comporta, observou Williams, como se ela fosse calma e confiante mesmo quando as coisas ficam estressantes, mas não de forma arrogante. É mais como se ela soubesse que tudo vai dar certo se simplesmente fizermos nosso trabalho direito. Essa percepção captou a postura militar de Sarah sem identificar sua origem, demonstrando sua integração bem-sucedida ao ambiente de treinamento convencional. Ela é o tipo de pessoa que você quer liderando em combate, concluiu Rodrigues, não porque ela age com dureza ou tenta intimidar alguém, mas porque você confia que ela sabe o que está fazendo e se importa com a segurança de todos. O respeito que ela havia conquistado dos colegas recrutas por meio do desempenho, e não da reputação, validou a premissa do programa experimental de que o pessoal de elite poderia desenvolver habilidades convencionais de liderança por meio de experiências básicas de treinamento compartilhadas. A cerimônia de formatura que concluiu o treinamento básico de Sarah marcou a conclusão bem-sucedida da fase 1 da Operação Fresh Start, com seus indicadores de desempenho indicando um sucesso excepcional no cumprimento dos objetivos declarados e confidenciais do programa experimental. A soldado Shen demonstrou os mais altos padrões de porte militar, aptidão física e potencial de liderança ao longo de seu ciclo de treinamento, anunciou a capitã Thompson durante a cerimônia, com suas palavras carregadas de duplo sentido para aqueles que compreendiam a verdadeira trajetória e missão de Sarah. Ela conquistou o respeito de seus colegas e instrutores por meio da demonstração consistente de valores militares e genuíno compromisso com a excelência. O reconhecimento público refletiu as conquistas de Sarah dentro das limitações de sua função, ao mesmo tempo em que reconheceu suas contribuições para o moral e o desempenho da unidade. Sua formatura marca não apenas o sucesso individual, mas a validação da capacidade do nosso programa de treinamento de desenvolver líderes que entendam que o serviço militar exige excelência pessoal e comprometimento com o sucesso de todos na unidade, continuou Thompson, com suas observações destinadas a destacar a abordagem de liderança de Sarah sem revelar a natureza experimental de sua missão. A cerimônia que se seguiu foi idêntica a centenas de outras formaturas de treinamento básico, mas para Sarah representou a conclusão bem-sucedida de uma das missões mais desafiadoras de sua carreira militar. Provar-se digna da confiança e do respeito de soldados convencionais sem depender de suas conquistas anteriores ou de sua formação especializada. Parabéns, soldado, disse o sargento instrutor Martinez ao entregar a Sarah seu certificado de formatura, você conquistou isso com muito trabalho e dedicação, assim como todos os outros formandos desta formação. Suas palavras reconheceram sua conquista, mantendo a ficção que norteara toda a sua experiência de treinamento, refletindo a disciplina e o profissionalismo que tornaram a Operação Recomeço possível. O impacto da conclusão bem-sucedida do treinamento básico de Sarah foi muito além de suas conquistas individuais, influenciando o desenvolvimento de novos programas de treinamento e liderança militar que reconheceram o valor da experiência compartilhada entre os diferentes níveis do serviço militar.
A Operação Fresh Start demonstrou que pessoal experiente pode se beneficiar significativamente da exposição a ambientes de treinamento convencionais, relatou o Coronel Harrison à liderança do Pentágono, e que essa exposição pode desenvolver capacidades de liderança difíceis de serem alcançadas apenas com educação militar avançada. Os resultados positivos levaram à expansão do programa experimental para incluir outros militares de elite que estavam sendo considerados para cargos de liderança sênior que exigiam compreensão da cultura e das operações militares convencionais. O desempenho do soldado Shen valida nossa hipótese de que a liderança genuína requer a capacidade de se conectar com pessoal de todos os níveis do serviço militar, continuou Harrison, e que essa conexão é melhor desenvolvida por meio da experiência compartilhada, em vez de estudo teórico ou observação. O sucesso do programa influenciou discussões mais amplas sobre o desenvolvimento da liderança militar e a integração da cultura de operações especiais com os valores e práticas militares convencionais. O programa será expandido para incluir pessoal selecionado de todos os ramos do serviço militar, anunciou Harrison, com o objetivo de desenvolver líderes seniores que combinem experiência especializada com a compreensão das operações e da cultura militares convencionais. As mudanças institucionais resultantes da conclusão bem-sucedida da tarefa experimental por Sarah representaram a validação de seu sacrifício e comprometimento em promover o desenvolvimento da liderança militar além de seu próprio avanço na carreira. A transformação pessoal que Sarah vivenciou durante o treinamento básico proporcionou-lhe insights sobre liderança e serviço militar que suas missões de elite anteriores nunca haviam proporcionado, mudando sua perspectiva sobre a relação entre capacidades militares especializadas e convencionais. Aprendi mais sobre liderança em 12 semanas de treinamento básico do que em anos de operações especiais, refletiu Sarah durante sua entrevista pós-treinamento, porque liderança não se trata de ser a pessoa mais habilidosa ou experiente do grupo, trata-se de ajudar todos no grupo a atingir seu potencial e ter sucesso em sua missão. Sua observação capturou a essência do que a Operação Fresh Start foi projetada para ensinar, validando a base teórica do programa por meio de demonstração prática. Trabalhar com recrutas civis que tinham dificuldades com conceitos militares básicos me ensinou que uma liderança eficaz exige paciência, empatia e preocupação genuína com o desenvolvimento dos subordinados, continuou Sarah, qualidades que às vezes são negligenciadas em unidades de elite, onde todos já são altamente motivados e capazes. Essa percepção refletiu sua crescente compreensão dos desafios da liderança militar convencional, que diferiam significativamente dos requisitos especializados de suas missões anteriores. A experiência também me ensinou que o respeito deve ser conquistado por meio de desempenho e caráter consistentes, e não exigido com base em patente ou conquistas anteriores, observou Sarah, e que os líderes mais eficazes são aqueles que conseguem inspirar os outros a superar suas próprias expectativas, em vez de simplesmente dar ordens e esperar obediência. A filosofia de liderança que emergiu de sua experiência básica de treinamento orientaria sua abordagem para futuras atribuições e contribuiria para o desenvolvimento de programas de treinamento projetados para formar líderes que pudessem operar com eficácia em diferentes ambientes militares. As implicações de longo prazo na carreira de Sarah, após a conclusão bem-sucedida da Operação Fresh Start, abriram portas para cargos de liderança sênior que exigiam tanto conhecimento especializado quanto experiência em liderança militar convencional, criando novos caminhos de avanço que não existiam antes do programa experimental. A soldado Shen foi selecionada para promoção acelerada e designação para um cargo que utilizará tanto sua formação especializada quanto sua capacidade demonstrada de trabalhar efetivamente com militares convencionais, anunciou a Coronel Harrison durante sua avaliação final, representando a primeira graduada bem-sucedida de um programa que pode remodelar a forma como desenvolvemos líderes militares seniores. O reconhecimento representou a validação tanto do sacrifício individual de Sarah quanto do potencial mais amplo do programa experimental para aprimorar o desenvolvimento da liderança militar em todos os ramos de serviço. Sua designação envolverá treinar e liderar unidades militares convencionais, mantendo suas capacidades especializadas, continuou Harrison, criando uma ponte entre as culturas militares de elite e convencionais que estava ausente em nossos programas de desenvolvimento de liderança. O papel híbrido que Sarah assumiria representava um novo modelo de liderança militar que combinava conhecimento especializado com experiência em liderança convencional, potencialmente influenciando a forma como as Forças Armadas desenvolviam e utilizavam pessoal com diversas formações e capacidades. O sucesso da Operação Fresh Start sugere que precisamos reconsiderar nossas premissas sobre o desenvolvimento de liderança e a relação entre o serviço militar especializado e o convencional, observou Harrison,
E o exemplo do soldado Shen demonstra que os líderes mais eficazes podem ser aqueles que compreendem e conseguem operar com sucesso em múltiplos ambientes militares. O reconhecimento institucional desses princípios representou uma mudança significativa na filosofia de liderança militar, que havia sido validada pela disposição de Sarah em suportar o treinamento básico, apesar de sua óbvia qualificação excessiva para o programa.